Graças e paz, turma abençoada. Já tem um tempo que a gente não tem essa aula, né? Aula presencial. Mas vamos hoje na segunda unidade, aconselhamento pastoral, tá? O tema é uma análise de modelo do cuidado pastoral. Nós falamos de psicologia, né? E agora vamos falar de aconselhamento. É interessante que nós vamos hoje lidar com situações muito cotidianas, tá? O que ocorre, principalmente, vamos falar aí com a Bispa Malena, a pastora Miriam, que estão diretamente à frente de uma obra, né? E vão se identificar com muitos fatores do seu cotidiano, né? Vocês lidam com isso diariamente. É muito interessante o que a gente vai falar hoje. E até mesmo para o Paulo, né? Paulo Belo, que almeja o pastorado, tem esse chamado. Então vamos atentar para o que vai ser dito hoje, que é de suma importância dentro da área ministerial. Bom, Carol também, porque Carol conselheira. Então vamos hoje ministrar um pouquinho sobre um assunto bem interessante, vocês vão gostar. Uma análise de modelos de cuidado pastoral. Problemas é o que não nos falta nos dias atuais, e de toda ordem: financeiros, políticos, emocionais, familiares, espirituais, de relacionamento, de saúde, de segurança, de moradia. Seu grau de agravamento decorre das influências da circunstância em que vivem ou trabalham as pessoas, e sobre elas ainda incide a pressão das mudanças éticas, morais, de costumes, de hábitos, deixando as pessoas confusas, a tal que, na hora da angústia, não sabe qual é o melhor caminho a seguir. Assim, todos precisam de ajuda para sobreviver, de auxílio para conseguir enxergar seus problemas e de cuidado para melhor solucioná-los. Aí está o campo para a atuação do conselheiro pastoral. Esse trabalho é normalmente desenvolvido pelos pastores, mas também pode ser feito pelos membros, desde que a liderança invista em cursos de especialização na área de psicologia. Neste mês em que se comemora o Dia do Pastor, vamos fazer uma análise de alguns modelos de cuidado pastoral utilizados à aplicação à realidade brasileira. É porque dentro do cronograma, né, essa aula era para ter sido dada no mês do pastor, mas teve aqueles atrasos, então por isso o autor colocou isso aqui. Então agora a gente vai ver que dentro dessa liderança, né, exercida, a gente lida com vidas, né? A gente lida com almas, e muitas delas feridas, machucadas dentro do seu seio familiar, muitas das vezes dentro da igreja. Então, como lidar com isso, né? Muitos não sabem lidar, muitos não sabem dobrar um joelho, recorrer a Deus, se faz necessário de ouvir uma voz amiga, né? E essa voz amiga, muitas das vezes, são os pastores e os conselheiros. E vamos estudar agora um pouco de metodologia, né? Como lidar com certos problemas. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui é metodologia, o método libertador. Liberdade em tempo oportuno. É interessante que quando a gente fala em libertação, a primeira coisa que vem à cabeça é libertação espiritual, né? Ou seja, possessão, obsessão, opressão, e muitas das vezes não é isso, tá bom? Às vezes o problema da pessoa é uma libertação cultural, às vezes é uma libertação dogmática, às vezes é uma libertação sentimental. Muitas das vezes a criação que essa pessoa teve trouxe máculas e que ela não sabe lidar com isso, e quando ela entra, né, para o seio da igreja e começa a lidar com outras vidas, ela está ainda travada, presa, né, a essas máculas. Então, a metodologia da libertação, ela tem que ser desenvolvida especificamente para cada área. E cabe ao conselheiro identificar, né, qual é o princípio do conselho. O princípio do conselho, primeiro, é ouvir, né? A gente tem que aprender a ouvir o próximo para a gente começar a identificar qual é o campo, qual a área de libertação que essa pessoa precisa, né? E por que tempo oportuno? É justamente isso, porque você precisa de um tempo para identificar, né, qual é a mácula, qual é a origem, né, desse problema,
para que haja libertação? Muitas das vezes sim, é no campo espiritual. É uma pessoa oriunda do espiritismo que ainda traz muitas crenças espíritas, ela ainda coloca em dois meios, né, quem é a sua crença, a sua fé. Então ela precisa de uma libertação espiritual, tá? Ela é uma pessoa que dá legalidade, então ela precisa de uma libertação espiritual. E muitas das vezes não é isso, tá? Por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo que ela não ia chegar a lugar nenhum, que ela não ia ser ninguém na vida, e ela cresceu ouvindo isso e acreditou nisso. Ela tem uma convicção de que ela não é nada, que ela não é ninguém, tá? E a gente vai ver até outra metodologia para ser utilizada nessa situação. Mas a metodologia a liberdade em tempo oportuno é justamente isso, a gente compreender, tá, o momento certo de entrar quando nós identificamos a origem. E a identificação se dá com muita conversa, você sendo uma boa ouvinte, um bom ouvinte, para a pessoa ir contando, né, os seus problemas e você pegar e identificar a origem, tá? A outra metodologia é método empoderador, poder para lutar e vencer. Empoderar significa admitir que cada cidadão tem dentro de si forças necessárias para encarar certos problemas. Encorajá-lo a colocar seu potencial, sua inteligência, sua força interior em prática de forma justa e útil para si mesmo e para os outros. Significa promover a iniciativa e a participação das pessoas na sociedade e na igreja. Constitui tirar das mãos de poucos e colocar nas mãos de muitos o poder de decidir o rumo da sociedade. Muitas das vezes, né, é aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Às vezes uma pessoa cresceu falando que não é nada, ouvindo que não é nada, que ela não é ninguém, que ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Então a metodologia a ser utilizada para essa pessoa, você já identificou, né? O problema ela vem de uma origem imposta, ou seja, impuseram a essa pessoa que ela não era ninguém, que ela não ia vencer, que ela não ia conseguir. Então qual a metodologia a utilizar? A metodologia do empoderamento, né? Você vai colocar, você aceitou Jesus, você entenda o que está escrito em João 1,12. Para todos que o receberam e creram no seu nome, a este lhe foi dado poder de ser chamado filho de Deus. Você é filho. Então começar a colocar, embutir também nessa pessoa que ela é filha de Deus, que ela consegue, que ela vai vencer. Há também aquelas pessoas que precisam desse empoderamento pela timidez, né? Então, você vai trabalhar essa área da timidez colocando que ela é capaz, que ela tem uma boa oratória, que a única coisa que falta, ela tem a convicção de que ela vai conseguir, e você trabalhar isso. Hoje em dia, existe até uma profissão que faz isso, né? Que são os coaches. Os coaches, eles fazem justamente isso. Eles abrem o empoderamento da pessoa, para a pessoa entender que ela é capaz, que ela consegue. Então, é muita mensagem de autoestima, mas só que o conselheiro, ele trabalha muito, o conselheiro, principalmente o conselheiro cristão, ele trabalha com a palavra. Então ele vai mostrar dentro da palavra, olha, você tem autoridade, tá? Em Lucas 10,19 vai dizer o quê? Eis que vos dou o poder de pisar em serpente, escorpião e toda a hoste espiritual da maldade, não lhe fará dano algum. Deus está contigo, Deus está à frente, você tem que enfrentar, você tem que encarar. E aí você vai mostrando para essa pessoa o poder desse empoderamento que Deus nos deu, né? É muito importante isso. Uma outra metodologia a ser utilizada é a da cura interior. A produção da cura interior. A cura interior é bem complexa, tá? É bem complexa porque é uma metodologia, já diz, é um método terapêutico. Cura interior é método terapêutico. Não vai ser em uma sessão, não vai ser em 2 sessões. É uma metodologia mais demorada, tá? Por quê? Porque, como fala em cura interior, significa que foi uma ferida na alma, tá? Essa pessoa, ela traz muitas mágoas, ela traz muitas máculas no coração e é uma metodologia terapêutica. Se faz necessário um bom acompanhamento. E o principal, né? Vamos colocar de uma forma didática, o principal remédio, né,
para esse método terapêutico é ela se sentir amada. Ela tem que se sentir abraçada. Porque quando ela se sentir amada e se sentir abraçada, ela vai conseguir confiar nessa pessoa e colocar para fora aquilo que realmente te aflige, aquilo que realmente machuca, né? Então é uma metodologia, essa metodologia terapêutica da cura interior, ela é muito utilizada dentro do ramo da psicologia, né? A primeira metodologia do ganho da confiança, você vai ganhar a confiança da pessoa. Como é que você vai fazer isso como conselheiro cristão ou como conselheira cristã? É você mostrar que você está ali para ajudá-la. Você está ali e ela vai ter que ter uma confiança muito grande em você, porque provavelmente essa pessoa já tentou se abrir com alguém, essa pessoa foi traída com a confiança quando isso ocorreu. Então, uma coisa que o conselheiro ele tem que ter muito dentro de si é a ética. É compreender que aquilo ali é uma vida, né? Aquilo ali é uma alma ferida e que se faz necessário o sigilo. Eu sei que muitos conselheiros até levam para... não, eu posso contar tudo que acontece dentro de um aconselhamento para minha esposa. Isso varia muito, tá? Isso varia muito. Ambos são uma só carne, mas temos que entender o seguinte, às vezes não estão na mesma visão. Às vezes não estão na mesma visão. Já vi fatos ocorrerem de pastores fazerem gabinetes e depois a esposa do pastor contar as coisas que aconteceram dentro do gabinete para outras pessoas e a pessoa sair muito envergonhada nessa história e o pastor que ficou descredibilizado. Como já aconteceu o inverso também, tá? A esposa do pastor foi conselheira, aconselhou, contou para o pastor abriu e ficou uma situação muito, muito complicada. Então, essa questão a gente tem que entender que o conselheiro ele está lidando com vidas, lidando com almas e uma quebra de sigilo pode gerar uma quebra de confiança e essa ferida pode aumentar ainda mais e pode colocar essa pessoa no mundo. Ela pode ser abraçada pelo mundo e aí não haverá cura, pelo contrário, haverá degradação. Então a gente tem que entender que o método terapêutico da cura interior, ele é muito gradativo, ele é lento, tá? E ele requer muito sigilo, muito amor e muito cuidado com essa pessoa. Existe também o método ministerial. É interessante esse método ministerial, porque ele funciona como uma terapia ocupacional. Como que funciona a metodologia ministerial? Muitas das vezes as pessoas elas chegam na igreja e elas têm um potencial enorme e não são aproveitadas. E essas pessoas acabam se frustrando, tá? Principalmente aquelas oriundas de igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, que os pastores colocam elas para trabalharem, né? Coloca na portaria, coloca como diaconato, coloca para arrumar a igreja. Então, as pessoas são ativas dentro do ministério. E, às vezes, devido a mudanças de localidade, vão para um ministério em que, chegando lá, essa pessoa começa a se entristecer por ócio, né? Por ócio, ociosidade. Só fica sentada, ouvindo, e ela quer trabalhar. E, acredite, isso gera até depressão, tá? E, muitas das vezes, o conselheiro ele vai conseguir, tá, identificar que o problema da ociosidade e vai fazer um método terapêutico também com essa pessoa. E qual seria essa terapia? A terapia ocupacional ministerial. Você coloca essa pessoa em atividade, né? Você coloca essa pessoa em atividade para ela trabalhar e assim ocupar a sua mente, e assim ela desenvolver também dentro da igreja, e aquele ócio ele vai virar em trabalho e produção. Essa pessoa se tornará produtiva, se tornará útil. E, na verdade, a busca dela é por utilidade. Ela quer ser útil. Então, isso ocorre. Eu tenho certeza que tudo que eu estou falando aqui, vocês que estão à frente da obra, né? Como a pastora Malena, Bispa Malena, pastora Miriam, né?
o Paulo mesmo, que é um presbítero e já ficou à frente de obra, então sabe do que eu estou falando, né? Que isso traz realmente tristeza no coração de certas pessoas, e essa tristeza pode sim, assim, desencadear uma depressão, pelo simples fato dela não se sentir útil dentro da casa do Senhor. Então, essa é uma metodologia a ser muito bem empregada, né? A metodologia ministerial. Um outro método também, né, é método de interação pessoal. A bênção da comunhão cristã. Olha, esse é um dos que eu mais amo, mas aí tem que ter um preparo, né? Na verdade, o conselheiro ele tem que estar muito fechado juntamente com o pastor, se o conselheiro não for o pastor. Por quê? Porque tem igrejas que têm uma característica, elas são conhecidas como igreja do abraço. Não sei se vocês já ouviram falar de algumas igrejas que são conhecidas assim. Igreja do abraço. Quando chega, as pessoas são bem recebidas, são receptivas, elas abraçam e a pessoa se sente aconchegada. Isso é uma bênção, e é chamado de bênção da comunhão cristã, né? Infelizmente, isso tem cada dia mais diminuído. Certa feita, eu fiz uma pergunta numa escola bíblica dominical. Eu perguntei para a igreja da seguinte forma: quem é a pessoa que estava do teu lado no culto passado? E o que ficou interessante foi a resposta, porque muitos falaram assim: não, quem ficou foi ela. O outro, foi ele. E eu perguntei: alguém, por acaso, ficou do lado de algum desconhecido? E 4 levantaram a mão. Eu falei: era um desconhecido? Era. E ficou desconhecido? Ficou. Tu não sabe o nome? Não. E o interessante é que eu fiz um desafio. Eu fiz um desafio para desapegarem das suas companhias fixas, para sentarem ao lado de pessoas que não conheciam e passarem a conhecer. Abraçar essa pessoa, perguntar por que ela está ali, se ela já veio mais de uma vez. E eu fiz esse desafio, e no culto, e eu falei, na outra escola bíblica dominical, no outro domingo, eu quero que durante a semana vocês apliquem essa metodologia e vocês me falem o resultado. O resultado foi muito positivo. Por quê? Porque no culto de domingo, à noite, tinham 7 pessoas convidadas. Ou seja, visitaram, foram bem recebidas, foram convidadas a estar no domingo, voltaram no domingo, e 5 almas estavam agora na igreja, e dessas 5 almas, as 5 ficaram lá com a gente. Uma metodologia da comunhão. Se faz necessário o corpo estar numa mesma visão. E aí entra a questão, por isso que eu falei que tem que estar muito fechado, o conselheiro juntamente com o pastor, porque essa metodologia ela tem que ser em conjunto. A pessoa ela tem que se sentir abraçada. É muito eficaz, tá? É muito eficaz, mas requer um empenho coletivo da igreja. E aí, nas considerações finais, né, a prática do aconselhamento pastoral é fundamental na sociedade em que vivemos. As pessoas continuam com problemas, isso é verdade, mas a igreja pode ajudá-las a vencer a si mesma as dificuldades interiores e aos obstáculos que se formaram no decorrer da sua existência. As pessoas precisam ser cuidadas, necessitam de apoio para continuar sobrevivendo, e há métodos que podem ser utilizados pelo conselheiro pastoral. Esse conselheiro não precisa ser necessariamente o pastor da igreja. Membros da igreja podem receber treinamento teórico e prático para auxiliar a liderança da igreja e ajudar aqueles que necessitam ser cuidados. É muito importante a gente falar sobre isso, sabe por quê? Porque muitas das vezes o pastor está numa denominação, uma congregação em que tem muita gente. Eu fico com que Moisés acabou ouvindo de Jetro, né? O povo era muitos. E Jetro fala o seguinte: Moisés, separa líderes, uns para 10, porque existem pastores que têm a capacitação limitada. Todos nós temos limitações.
Então ele consegue pastorear 10 vidas. Há aqueles que conseguem pastorear 50 vidas. Há aqueles que conseguem pastorear 100 vidas. Eu acho que esse é o limite máximo também. Eu estou com Jetro, tá bom? E quando não tiver solução, esse líder não saber lidar com essas 100 vidas, tem que ter alguém que ele se reporte para ajudar ele em aconselhamento. E esse era o Moisés, né? Eu vejo a função dos bispos a isso. Os bispos eles servem para isso, para ajudar os pastores, tá? Por quê? Porque há uma sobrecarga no ministério pastoral. Isso é fato. Há uma sobrecarga. E às vezes a sobrecarga está além da sua capacitação. Às vezes a capacidade de suportar dele é de 10 pessoas e botaram 50 para ele. Às vezes a capacidade dele é de 50 e botaram 100 para ele. Mas o pastor ele sempre tem que ter alguém que ele venha recorrer. E aí o ministério episcopal. O bispo entra em cena, tá? Há uma necessidade de ter alguém acima do pastor para conselheiro. Quem é essa pessoa? Aquela pessoa que já tem uma vivência no pastorado, já viveu, já passou por muita situação e agora tem bagagem para orientar e aconselhar esses pastores que tanto necessitam, tá? Há uma necessidade muito grande disso. E para esses pastores que já estão sobrecarregados, se faz necessário levantar conselheiros para ajudar no ministério. E esses conselheiros sempre vão ter que, não sabendo lidar com a situação, a quem recorrer, que é o seu pastor. Então, é um ministério lindo, que merece um carinho de ser revisto às igrejas e voltarem com esse ministério, pois nunca se foi tão preciso esse ministério nos dias atuais. Vamos agora entrar no aconselhamento bíblico, né? E é o próximo vídeo, tá? É o próximo vídeo a gente vai falar sobre aconselhamento bíblico. No demais, até daqui a pouco.